aos irmãos de Éfesos. Efésios capítulo 3. Estarei lendo do versículo 14 ao versículo 21. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos todos juntos, o versículo 20 e 21. Ora, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela leitura da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Viemos aqui para ouvir a tua voz, e aqui estamos. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento da palavra de Deus, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, podeis assentar. Hoje vou fazer um pouco diferente a pregação. Eu não vou fazer uma exegese do texto, né? Porque eu queria tratar hoje da família. E eu estava lendo um pedaço de um livro, né? Uma parte de um livro chamado Choque do Futuro. E esse livro, ele vai falar o seguinte, que um dos maiores problemas da sociedade hoje é a questão da família. Não é a questão política, não é a questão econômica, mas o maior problema social que estamos vivendo é a crise familiar. Hoje encontramos, queridos, famílias desmoronando, muitos casamentos se acabando, muitos jovens. Eu estou conversando com algumas mães, inclusive da nossa comunidade, onde tem passado por problemas grandiosos com filhos que cresceram na igreja, mas que estão andando como filho pródigo, que pediram: pai, eu quero a minha liberdade, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver no mundo, e saíram querendo conhecer esse mundo, onde a palavra de Deus diz que nesse mundo jaz o maligno, e afasta assim da casa do Pai. O índice, meus irmãos, de infidelidade conjugal é espantoso. Chega a um posicionamento de colapso. E se você ligar o seu Netflix aí, o seu YouTube, o seu celular, no Facebook, né, os seriados, as novelas, sempre despertando cada vez mais no coração das pessoas a relativização do casamento, a banalização do casamento, a indução do adultério, porque quem adultera é o esperto, é o bom. E dessa maneira, querido, não sei se você tem percebido isso, como é diferente a família dos anos 90, anos 80. E se nós pensarmos daqui para frente, a Lorena, os nossos filhos, o Arthur e o Miguel, que geração vamos chegar? Onde, queridos, estão destruindo alguns valores e princípios morais que temos. E nós temos que perceber que
existem forças políticas, forças sociais, forças espirituais que querem combater a família. E eu penso, queridos irmãos, que como igreja do Senhor, como uma sociedade cristã, e eu falo isso com muito temor, se nós queremos ter uma igreja saudável, se nós queremos ter uma sociedade saudável, nós precisamos repensar sobre a nossa estrutura como família. Porque sem um investimento na família, vamos perder. E a grande pergunta que eu me faço, que quando eu estava estudando sobre o que falar nesta noite, estamos fechando o mês sobre a família, a pergunta que eu me fiz, e que talvez eu não tenha uma resposta para dar para os irmãos é: como servir a Deus com a nossa família nos dias atuais? Como ter uma família saudável diante dessa sociedade decaída, com valores morais investidos? E diante disso, eu pensei, vamos falar sobre a Trindade. E eu gostaria de pensar com vocês sobre a Trindade. E o que a Trindade tem a ver com a família, Janilson? O que a Trindade tem a ver com aquilo que nós chamamos de família, que foi constituída pelo próprio Deus? A palavra Trindade aparece na Bíblia? Sim ou não? Não, não existe a palavra Trindade. Trindade, meus irmãos, é expressão linguística sobre o ensino sobre a unidade da tripersonalidade de Deus. Trindade vem da ideia de triunidade. São três em um, é como um triângulo. Você tem três partes, mas ele é só apenas um triângulo. Podemos chamar de unidade composta. Deus é uma unidade distinta de todas as outras. E nós, no céu, veremos os três. Tanto o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, tanto o Filho e tanto o Espírito Santo. Veremos a glória através do Filho. Quando a Trindade age, ela age através de Jesus. Por isso Deus criou família. Deus é uma família. E com base, meus irmãos queridos, no Antigo Testamento, a palavra hebraica, inclusive, a irmã Gisele cantou aqui, sobre Elohim, que quer dizer Deus, que é um substantivo plural para você. Deus significa, meus irmãos, que ele é um nome que vem, a palavra original do hebraico é um substantivo plural. Sempre relacionando e adjetivos plurais e verbos que mostram a pluralidade da pessoa, da divindade, que é Elohim. A palavra de Deus diz, em Gênesis 1, 26, vai dizer assim: também disse Deus, Elohim, façamos. Como assim, Diogo? Façamos o homem. Ele não disse, eu estou fazendo, mas ele está se relacionando com quem aqui? Com o Pai e com o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus conversa consigo mesmo. É a família divina. É como se um tivesse olhando para o outro. É como se o Pai estivesse olhando para o Filho e o Espírito Santo olhando para o Pai, dizendo, vamos fazer Adão. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Que lindo isso! Mas o texto que nós lemos é mais bonito ainda. Porque eu não vou explorar todo o texto, mas o texto que nós lemos, no versículo 14, permaneça com sua Bíblia aberta no texto que nós lemos. No versículo 14 vai dizer pai, que vem da palavra grega,
patera, que quer dizer projetista, programador. A palavra família, no versículo 15, é uma derivação da palavra que nós temos como família, hoje a Constituição de Deus. E interessante o seguinte, meus irmãos, à medida que nós vamos fazendo uma exegese desse texto, nós nos aproximamos dos mesmos pensamentos teológicos de Paulo. E vamos nos convencendo de que a Trindade é uma doutrina bíblica e muito mais, é uma família divina, abençoando a família terrena. Então por isso que eu propus para nós pensarmos hoje uma família chamada Trindade. Olha que interessante aqui, queridos irmãos. A palavra aqui, no versículo 16, que é a palavra espírito, é a palavra pneumatos, que quer dizer aquele que habita em nós. Versículo 17, 19 e 21, ele trata Cristo como Christon, Christou, Cristo. O que quer dizer Cristo Jesus? O Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E no versículo 19 tem a palavra Theol, que quer dizer Deus ou Elohim. Ok? Então, queridos irmãos, pensando nisso, eu quero conversar e pensar com vocês em diferentes papéis aqui sobre o Pai Todo-Poderoso e o Espírito Santo. E eu quero tratar aqui o Espírito Santo como maternidade, o Pai como paternidade e Jesus com filhidade, que é o Filho. A mulher, o homem e o Filho. Diogo, que loucura é essa? Sim, nós vamos viajar aqui agora nesse sentido. Pensa comigo no Espírito Santo. Espírito Santo vem a palavra inspiração, acolhimento, o consolo, aquele que nutre. Interessante que eu falei que Elohim é um substantivo plural, mas ele é masculino. O Espírito não tem, ele é neutro, não é feminino nem masculino, ele é neutro. Mas se nós notarmos alguns detalhes sobre as funções do Espírito Santo, vamos notar algumas características semelhantes ao papel de uma mãe. Pensa comigo aqui. Segundo o dicionário, maternidade é a experiência de dar à luz a um filho. Algumas passaram por essa experiência. O laço que liga a mãe aos filhos. E uma pergunta aqui. Qual é a principal função do Espírito Santo para nós? É nos regenerar. Quem te converte? Quem te aplica o Evangelho na pessoa? Não é o Espírito Santo, queridos? Que traz a regeneração. O que quer dizer regeneração? Nascer de novo. E esse nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. É regeneração. O Espírito Santo é quem gera em nós o desejo de seguir a Cristo, que abre os nossos olhos e nós agora podemos enxergar, porque uma obra do Espírito Santo foi feita em mim, a graça de Deus me alcançou de tal forma que me deu luz, que me fez ser de novo, que acontece o arrependimento, mudança de mente, metanoia. Os judeus por vários anos, por muito tempo, buscavam a Deus, mas só foi possível quando o Espírito Santo, pela intercessão, nos conduziu a Deus. Gênesis 1, 2, na parte B, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo é tratado aqui como ave, que abraçou a terra no início e preparou a criação, juntamente com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é aquele que nos acolhe, que nos faz trazer à memória o arrependimento de nossos pecados, nos lavando dos nossos pecados. João 18:6 vai dizer, quando Ele, o Consolador, que é o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do
pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13 vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará à verdade. Então, queridos, se nós pensarmos aqui, naquilo que eu propus para o nosso sermão, família, chamada Trindade, o Espírito Santo, você concorda comigo, que o Espírito Santo fica bem próximo, no sentido que nós olhamos para a mãe, no sentido de maternidade. Mas hoje, infelizmente eu digo isso, estamos presenciando uma desconstrução do papel bíblico de uma mulher. E existe um movimento, não sei se vocês já ouviram, claro, vocês são pessoas antenadas, mas um grupo chamado aí, que se autodenominam feministas. O número desse movimento tem crescido todos os dias. E hoje sabemos que há muitas mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo. Há muitas mulheres que ganham mais que o seu marido. Hoje há muitas mulheres em posições de destaque nas empresas, na política, na educação. Isso é errado? Não. Não é errado. Mas e no lar? Dentro de casa, como deve funcionar o relacionamento entre a mulher e o marido? Qual é o papel da mulher em uma família cristã? Então eu quero trazer aqui, primeiramente, o sentido da mulher hoje. Hoje a mulher tem que fazer de tudo um pouco. Tem que cuidar de filho, tem que trabalhar, né? Tem que cuidar da sua casa. Essa é a nossa geração. Mas aí tem um versículo bíblico que as mulheres, muitas mulheres não gostam de ouvir. Que diz assim: mulheres, sejam o quê? Vós, igualmente, submissas ao vosso próprio marido. O problema é que essa palavra submissão está distorcida em nossos dias. Submissão não significa ser inferior. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, não significa que o homem é superior à mulher. Não! Submissão não significa ser capacho de homem. Isso é totalmente reprovada pela Bíblia. O que a Bíblia ensina é que o homem deve amar a sua mulher. Deus não fez a mulher da cabeça do homem para comandar o homem, nem dos pés para que ela seja subjugada pelo homem. Deus fez a mulher da costela do homem para andar do seu lado, para ser a sua companheira. Então a missão da mulher é ser uma auxiliadora, consoladora, através inteligente, sábia, amorosa. E é importante a gente dizer aqui, muito importante a gente dizer aqui, que a submissão não é a qualquer custo. Ou seja, se o marido exige que a mulher, em alguma coisa, fira a consciência cristã, os princípios de Deus, essa mulher está desobrigada a se submeter ao marido. Por exemplo, se o marido vamos dizer, que minta, roube, que quer impor sobre a mulher algo que vai contra os nossos princípios e valores cristãos. A palavra de Deus diz que importa é obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando numa situação, nós precisamos esclarecer, a mulher deve ser sim, submissa ao seu marido, quando ele é submisso a Deus. Quando ele anda de acordo com os princípios e os valores cristãos. Só assim podemos ter um casamento feliz, uma família abençoada, para transformar uma sociedade. Então, a mulher deve ser auxiliadora, aquela que edifica o seu lar, aquela que é intercessora. No sentido do Espírito Santo, que faz essa função. Interessante agora, nós vamos falar sobre o pai. Deus é uma família, falamos sobre o Espírito Santo, o papel da mulher, e agora sobre o pai, que é a questão da provisão, da proteção, da direção. Eu gostaria de pensar aqui como foi a vida de José. A gente menciona pouco, né, José na Bíblia. Mas, vamos
observar aqui 3 características de José, pai de Jesus. José, ele providenciou a procura de um local para que Maria tivesse o bebê. José, ele se mudou de uma cidade, indo para Belém, à fuga de Herodes, em obediência ao anjo do Senhor. José, pai de Jesus, ele foi o líder daquele lar, naquele momento. Queridos, a palavra de Deus vai dizer que o homem deve amar a sua esposa, a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a igreja do Senhor? Como que Cristo amou a igreja do Senhor? Em primeiro lugar, meus irmãos, tendo amado os seus, estava no mundo e amou até o fim o Senhor. O amor do marido pela sua mulher deve ser perseverante. O amor de um homem para uma mulher não é por causa de uma briga, dificuldades financeiras, doenças, enfermidades, conflitos familiares, porque todo casal vai passar por isso. O amor de um homem para com uma mulher é um amor sacrificial. Cristo amou tanto a sua igreja que deu a sua vida por ela. É um amor de 1 Coríntios 13, que o amor não é egocêntrico, o amor não procura os seus interesses. Amar é mais ceder do que querer. E quando os dois têm esses princípios, meus irmãos, coisas vão mudar. O papel do seu marido é amar a sua esposa, é servi-la, é dar sua vida por ela, é procurar meios e formas para satisfazê-la, para alegrar o seu coração, para ser um provedor, um protetor, um companheiro, um amigo, um confidente. Homem, você é o protetor da sua família. Você assume a responsabilidade pela sua família. Você se coloca à porta, você não fica como Adão, que deixou Eva falar com a serpente. Não, é você que toma a decisão. É quando alguém bate na sua porta, é você que atende, porque você é o sacerdote do seu lar. Você que deve lidar com as adversidades de frente. O amor de um homem para com uma mulher é um amor santificador. Uma mulher bem amada, uma mulher valorizada, uma mulher elogiada, tratada com carinho, com respeito, com dignidade. Essa mulher é protegida. Essa mulher tem um amor de uma espécie de armadura contra todos os perigos, principalmente no mundo tecnológico de hoje. A mulher que em casa, que é tratada com desprezo, o marido que não elogia, o marido que não trata com respeito, com carinho, o marido que não trata a esposa com honra, com fidelidade, está exposto a muitos perigos. Você é o sacerdote. E a palavra de Deus diz que o homem deve manejar bem a palavra de Deus, para guiar a sua família conforme as Escrituras. Então não fuja da responsabilidade, não fuja. Eu quero, meus irmãos, dizer para nós aqui, que hoje nós estamos vivendo aí, troca de valores na família. Uma mulher que não é amada, é uma mulher que está com um marido que não ama o Senhor. Porque o homem que ama o Senhor, mais que a esposa, essa mulher vai ser amada. Queridos irmãos, Deus Filho. E agora eu vou falar sobre Jesus Cristo. Qual foi a função de Jesus Cristo? Obediência. O que João 6,39 vai dizer? O que Jesus fez, a função de Jesus na segunda pessoa da Trindade foi obedecer o seu Pai. Diz assim a palavra de Deus: pois o quê? Pois desci. O que está escrito aqui agora em João 4,34? Os filhos devem honrar o pai e a mãe,
Por isso é justa a obediência a Deus. Hoje vemos a sociedade onde os filhos não respeitam os pais. Os filhos não valorizam mais os seus pais. Filho que... Eu falei isso hoje. Quantos amigos meus que foram criados comigo, que quando éramos pequenos assim, estávamos na igreja, adorávamos a Deus, mas chegou em um determinado tempo, onde esses amigos meus falaram: eu não quero servir a Deus mais, porque isso é loucura, Diogo. Eu, graças a Deus, nunca me desviei. Fui criado na igreja, claro que tive minhas crises. Mas, meus irmãos queridos, eu sempre fui muito obediente ao meu pai e minha mãe. Tudo que eu fazia era debaixo das bênçãos dos meus pais. E quando eu decidi vir para Rio das Ostras, eu falei assim: pai, mãe, eu estou indo para Rio das Ostras porque eu quero trabalhar com petróleo e gás. Eu quero ser petroleiro. Meus pais me apoiaram. E eu fiquei morando aqui de favor, na casa de uma tia, muito tempo. Mas todos os dias eu ligava para minha mãe e meu pai, e dizia: mãe, pai, está acontecendo isso e aquilo. Quando eu cheguei em Rio das Ostras, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar uma igreja para mim, porque eu sabia, se eu viesse para cá, se eu fizesse amizade, se eu não estivesse na igreja, eu iria me desviar como os meus amigos. Meus irmãos queridos, há muitos filhos que são ceifados na juventude, porque não ouvem os seus pais, frequentam lugares perigosos, se envolvem adolescentes com amizades perigosas, e acabam, às vezes, tendo um casamento atropelado, mal sucedido, porque não escutaram os conselhos dos seus velhos e queridos pais. E os filhos devem também, os mais velhos aí, ligar para os seus pais. Quem aqui tem os seus pais ainda vivos? Oi? Em parte, eu também em parte. Eu tenho só minha mãe. Meus irmãos queridos, quando eu estava no Rio de Janeiro, a gente fazia estágios em asilos. E asilos cristãos, ainda assim, vou falar, presbiteriano. Filhos de crentes que deixam os seus pais em asilos, e os seus pais estão aguardando o dia do aniversário, o dia das mães, não estão lá. Filhos que não ligam para os seus pais. Filhos que estão preocupados muito mais com trabalho, com conquistar os seus bens materiais, mas não procuram seus pais. Queridos irmãos, esse aqui é um sermão diferente, porque eu não vou entrar em textos, porque inclusive as crianças estão aqui, sei que as crianças ficam ansiosas, mas que nós, como igreja do Senhor, que nós, como família em Cristo Jesus, possamos valorizar a nossa família do jeito que ela é. A família divina, a família que o Senhor nos deu. Somos falhos, temos problemas, crises financeiras, e talvez você está sentado aqui, talvez você não conversa com o seu irmão, não conversa com a sua irmã, você está brigado com alguém da sua família, e eu digo: meu irmão, não vale a pena, porque nós só temos uma vida para viver. Diga para sua mãe que você o ama. A última palavra que eu disse para o meu pai, que eu não sabia que ele iria falecer, eu estava embarcado, eu liguei: pai, está tudo bem? Eu sempre ligava para casa, minha mãe atendia. Nesse dia meu pai atendeu. Sei lá, me deu vontade de falar assim: pai, no final, eu te amo, viu? E ele disse assim: eu também te amo. Essa foi a última palavra que eu ouvi do meu pai. Porque no dia posterior, eu recebi a notícia que meu pai tinha sofrido um infarto fulminante. Mas como foi bom, porque aquelas palavras de: eu te
amo, ele dizendo, filho, eu te amo, ficam marcados pelo resto da minha vida, porque eu fui um filho que o amou, e ele também me amou. Queridos irmãos, você pode conquistar muitas coisas na sua vida. Você pode construir propriedades, ter bens, diplomas, mas nada disso se compara ao sucesso da sua família. A família é o bem mais precioso que temos. Família perfeita não existe. Mas essa é a família que Papai do Céu me deu. Cada um com seu jeitinho. Mas se nós, como cristãos, nós precisamos entender que a família é um presente de Deus para nós. E esse sermão também é para você que é divorciado, que talvez na caminhada não deu certo. E nós não estamos julgando vocês aqui porque aconteceu isso e aquilo. Deus conhece a sua luta. Você que talvez é mãe solteira, você que luta pela sua família, mesmo sozinho, mesmo sozinha, e talvez não tenha uma família padrão. Irmão, você faz parte da família de Cristo. Confiamos em um Deus que restaura sonhos, que age nas causas perdidas. E talvez a sua vida não saiu da maneira que você projetou há anos atrás, mas mesmo assim, você é amado, é amada. E se você está no caminho do Senhor, tenha certeza que grandes coisas estão por vir, porque eu creio num Deus que quando colocamos as nossas petições e as nossas súplicas, Ele atende, porque Ele é um Deus poderoso. Um Deus que devolve para nós sonhos antigos. Um Deus que pode reconstruir a nossa família do jeito que ela é. Pegando, às vezes, cacos quebrados, fazendo um vaso novo, um vaso restaurado, fazendo uma nova família, talvez com outra pessoa. Mas não desanima. Não retroceda. Olhe para frente. Para Deus. Olhe pela sua história, pela sua vida. E trabalhe pelo sucesso da família. Não abra mão da sua família, porque Deus pode restaurar a sua família e trazer de volta a alegria e a paz no seu lar. Porque o nosso Deus é um Deus de restituição. E talvez a sua família esteja passando por momentos difíceis, momentos de brigas, onde não há concordância entre mãe e filha, esposo, esposa, não há diálogo, e talvez você esteja vivendo de casada somente no papel, mas que na sua vida é algo totalmente diferente. Talvez você é um pai ou uma mãe que não tem mais moral de chamar sua filha. Atenção, por causa que você errou no passado e talvez esteja orando pelo seu filho que está longe nas drogas, no vício. Mas hoje nós podemos tomar uma decisão e dizer: Senhor, a minha história de vida não certifica quem eu sou, mas a história de Cristo sim, ela certifica quem somos. E não importa o que você fez, não importa os seus erros passados, mas como Josué, que lá atrás tomou uma decisão: vocês podem ficar com os deuses de vocês, mas de uma coisa eu vou fazer: eu seguirei a Cristo. E não somente eu e minha filha, eu e os meus filhos, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Quero chamar o grupo de louvor aqui.
A família é um presente de Deus, que ninguém pode tirar. Se Deus não fosse 1 em 3, por que invocar a bênção de Deus, nomes, de poderes, sabedoria, ciência diferente? O que Paulo vai dizer? A graça do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o amor de Deus Pai, primeira pessoa da santidade, da Santíssima Trindade. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ele convoca a família que é Deus, o próprio Deus, e diz que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo. O homem deve liderar a sua família. Esse é o pai, é o sacerdote do seu lar, é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. A mulher, a esposa que conduz a sua família, que edifica, no sentido do Espírito Santo. E o filho que cumpre a missão por obediência ao seu pai. Irmãos queridos, que Deus nos dê a graça de, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um no Senhor, que sejamos um. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor possa trazer para vocês paz. De você poder descansar na sua cama e dizer o seguinte: eu e minha casa, apesar de tudo aquilo que vivemos, nós servimos ao Senhor. E bom poder ver as crianças dizendo, como é bom, sou pai ainda, mas eu acho que deve ser uma sensação incrível de você poder ser pai e ser mãe. Herança do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam trazer na memória a esperança que nos faz caminhar como família. A família é um presente de Deus para mim e para você. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. Porque nos momentos mais tenebrosos das nossas vidas, sabe quem é do seu lado? Os da sua família. Aquele que te ama, aquele que está com você, aquele que cuida de você. Eu hoje liguei para minha mãe e falei assim: mãe, me preparando o sermão, eu disse: mãe, eu te amo. Porque como é bom ter uma família. E ele disse: por que você está me dizendo isso? Ah, só para dizer que eu te amo. Que você para mim é uma heroína. Que você para mim é um exemplo de mulher. E ela não entendeu nada. Por que você está dizendo isso? Simplesmente porque eu te amo, mamãe. Então, quando você for dormir, se você tem a sua esposa, seu esposo, olhe e diz: apesar de você ser assim, apesar de você roncar, eu te amo com o amor de Cristo. Pai, olhe para os seus filhos e diz: filho, eu te amo, viu? Filhos, olhem para sua mamãe, para o seu papai. Diz: mamãe, papai, eu amo você. Porque o amor é o que nos une. O amor que nos fortalece, irmãos. É o amor que nos faz, irmãos amados, que apesar de eu não ter aqui a minha família de sangue, eu tenho a família em Cristo Jesus.
no qual eu posso caminhar do lado e poder caminhar com os irmãos queridos. Que eu posso colocar diante de amigos minhas dificuldades. Mas não caminhe sozinho. Não ande sozinho. Tenha sempre do lado alguém para amar. Alguém para dizer, eu te amo. Como o Coríntios vai dizer, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode faltar dinheiro, pode faltar muita coisa, mas na nossa família não pode faltar o principal, que é o amor. Porque o amor de Deus por nós, esse amor que nos une, ele jamais acaba. Então, vamos ficar de pé. Esteja do lado de alguém que você ama, os seus filhos. Abrace seu filho, abrace seu esposo, abrace, talvez você que vem sozinho, abrace o irmão. Vamos nos abraçar, porque como é bom termos uma família em Cristo Jesus. Vamos cantar, louvar a Deus pela nossa família, queridos, porque família é a instituição do Senhor para nós.